Seguinte, novamente, perdão, quando todo mundo estiver vendo na minha tela, por favor, me dá um sinal. Ok. Explicar o uso dessas médias móveis aqui. Essas médias móveis eu uso para mim estar operando Forex. Deixa aqui pra gente, vai. O quê? Eu só queria dar eu tava perguntando, não entrou em OTC? Eu vi hoje ainda é quinta. O quê? Não entendi. Eu tava me perguntando por que não entrou em OTC, sendo que hoje ainda é quinta. Não, hoje é quinta-feira. Tá, vamos lá. Pois é. Seguinte, conceito de cassino. Eu precisava esvaziar essa conta aqui, mas vamos lá. Conceito de cassino, gente, funciona da seguinte maneira. A pessoa, ela coloca um coeficiente aqui no canto e, independentemente... A gente teve um vídeo essa semana aí, né, do pessoal que mandou lá no grupo lá, do rapaz quebrando a conta de 10 mil. Fico me perguntando como que ele conseguiu. Ele deve ter estava numa conta, estava operando que nem cassino mesmo. O que é operar que nem cassino, galera? Tipo, você ter um capital muito grande e você dividir esse capital muito grande em várias entradas e começar a bater o dedo para cima e bater o dedo para baixo, entende? E começar a fazer algo desse tipo aqui e esperar que a ordem ganhe. Caso você perca, você entra com martingale na próxima e fica operando quem dá quem. Quem geralmente fazia muito isso é o Fábio Almeida. Porém, o que muita gente não sabe, aliás, o que muita gente sabe e despreza, é que o Fábio Almeida tinha um conhecimento de price action muito grande, porque, na minha opinião, ninguém sobrevive na bolsa sem conceito de movimento de preço. E ele tinha isso. Então, o que ele trouxe isso? Ele trouxe o que ele tinha de melhor, que era a matemática a favor dele. Quem conhece a vida do cara sabe que ele era muito bom nisso. Ele era excelente em matemática. E ele conseguiu um cálculo, deixou aí algumas planilhas do algoritmo dele, algumas pessoas aqui têm, eu tenho, que se a pessoa chegasse a acertar e até errar 12, errar 11, acertar 12, acabava que dava bom aí no final aí. Então esse é o conceito de operar cassino. É você ir operando candle a candle no M1 igual louco, até que você acerte uma ordem e recupere o valor inteiro que você perdeu. E é por isso que eu peço na hora da prova que a pessoa utilize stop técnico e stop financeiro, já para não ter espaço para cassino. Para não ter... Porque, por exemplo, seria lógico que o microfone dando retorno aí, gente. Deixa eu ver. Eliezer, acho que é o seu microfone que está dando retorno. Deixa ele mudo. Acredito que a pessoa, quando ela vai fazer a prova, ela dividindo R$100 em 7 mãos, que é possível fazer isso. Se ela errar, se ela acertar a sétima mão, ela recupera tudo. Então ela acaba passando na prova não por meritocracia, mas sim por sorte. Ou seja, seria mais sorte do que juiz, então. Todo mundo tá me escutando? Minha internet caiu aqui no broker, eu não sei se tá dando pra poder ouvir, tá picando a ligação, o que tá acontecendo? Todo mundo tô ouvindo. Tá ouvindo? Não, beleza, então. O que acontece? Onde que eu tava falando? Sim. Então, por exemplo, por isso que eu peço isso na prova, entende? Por isso que eu peço uma margem de acerto e essa margem de acerto, ela tende a ser respeitada, porque no futuro é ela que vai fazer diferença entre um trader profissional e um trader meia boca. Vou dar um exemplo aqui na minha conta treino, hoje à tarde a gente treinando. E eu tava testando algumas coisas. Eu sempre gosto de testar muitas coisas, tá, gente? Na conta treino. E a gente tava testando, olha só pra vocês terem noção. Valores altos aí, né? Porque é abundante que o valor na minha conta treino. Não me gabo por isso, porque eu não tenho isso na real. Então, a gente começou a testar, era mais ou menos umas 2 horas quando eu voltei da hora do almoço. E a gente teve um excelente histórico. E eu virei pro meu colega e falei assim, poxa, é até bacana isso, mas será que gera consistência a longo prazo? Ele falou, vamos ver, continua testando. E eu continuei testando e depois aí, bum, eu errei 1, 2, 3, 4, 5, 6 seguidas. Eu falei, não, se eu fosse operar com o conceito de cassino, eu erraria 6 e recuperaria na 7ª. E eu não quero isso pra mim. Não é isso que eu prego no canal, não é isso que eu vivo, então eu não tenho por que estar usando isso. Ele falou, poxa, pra você foi interessante, mas pra um rapaz que tem muito capital, eu acredito que seja bom. Eu falei assim, não, essa semana um cara quebrou um capital de 10 mil. Ele falou assim, como assim? Eu falei assim, você tá sem WhatsApp, eu vou te mostrar esse vídeo. Eu mostrei pra ele no vídeo, ele falou, cara, que isso? Eu falei assim, pois é, né? É possível quebrar ainda assim, operando com conceito de cassino.
Mas vamos supor que para poder você quebrar 10 mil, você fazendo a sua primeira entrada de $1, olha só para você ver quantas vezes você vai ter que clicar nesse botãozinho do coeficiente aqui para poder você ter uma taxa, né, de erro a ponto de quebrar. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, ó, 12, dá 12 mãos praticamente. Justamente o que o Fábio Almeida falava lá. Então, isso é operar opções binárias com o conceito de cassino. É algo que vocês têm que fugir. É algo que a manada faz. É por isso que quando eu passo os cálculos, os coeficientes, eu passo com, geralmente, por exemplo, eu passei pelo IES semana passada, cheguei a passar aqui no canal, eu expliquei 3 coeficientes. O coeficiente em que você coloca o valor restante, o valor que falta para completar a senha aqui no coeficiente, 2 pontos ele, ou 2,6 o valor que está aqui, ou 2,76 que seria o coeficiente do meu martingale, que eu gosto de usar. Então, por exemplo, vai depender muito, gente, da gordura que vocês têm em cima da conta de vocês. Por exemplo, coloquei R$100 hoje, não foi hoje? E dei 2 entradas aqui nessa conta. Ontem foi meu último dia de operação na conta minha de dólar, mas infelizmente eu deixei $20 lá para não ficar brincando e deixei essa conta BLR aqui para poder estar brincando também. E deixei esses R$100 aí. Hoje eu dei uma entrada, perdi, recuperei, fiquei com 2,23. Eu falei, não vou operar mais não. Já era 4 horas da tarde, não estava muito afim, tinha um cliente lá no salão, então eu pensei, poderia ter terceira mão? Poderia, mas eu estava com 100, errei uma e ganhei uma, permaneci ainda com R$2 no lucro, usando o martingale que eu uso. Falei, poxa, para que eu vou, né? Operar. Bati aí praticamente 2% da meta, que é de 100, então para mim tá tranquilo. Então, mudando agora um pouco de novo o assunto, eu vou falar a respeito sobre o conceito clássico de opções. O que as opções vêm trazer para a gente? Quando você abre uma posição no Forex, você espera que essa posição, a longo prazo, que quem opera a bolsa geralmente chama de day trade, ela te dê lucro. E, nossa, bugou aqui. Vou pegar isso aqui. Isso. Você abre uma opção aqui, ó. Você abre uma posição e você espera a longo prazo que ela te dê lucro. E dependendo do multiplicador que você usar, ela pode te dar ou perder, né, vários lucros. Por exemplo, assim, vou fazer uma entrada aqui agora de 4 mil. Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó. Você está perdendo menos 1,25. Mas pode ser que até no final do dia, quando ela rompa esse topo aqui de fluxo acima, que eu acredito que sim, porque a tendência vigente atual de alta, apesar de estar fazendo um topo, um outro topo ascendente, ter rompido o topo passado aqui, né, o fundo ascendente com o topo ascendente, eu ainda acredito ainda aqui na tendência de alta, fiz por fazer e estou analisando agora com vocês. O que acontece? As opções, ela pega o Forex e coloca na sua palma da sua mão de uma maneira instantânea. Por exemplo, aqui se você quiser ter 76% de rentabilidade, você vai ter que esperar no mínimo, o preço chegar até a cotação de... Olha aqui, olha. Nossa, com o multiplicador que eu selecionei, olha aqui para vocês terem noção, até onde que o preço vai ter que subir para poder vocês obterem 76%. Vou colocar aqui no de 12 horas, não, colocar aqui no de um dia. Uma semana, só pra gente ver aqui. Olha só para vocês terem uma noção, olha. 210. Deve ser em média por aqui. Tá sem zoom. Mas vocês vão ter que esperar muito. E a ordem de vocês vai ficar dançando e tal. Para poder vocês terem aqui 76% de lucro. Então as opções binárias ela te traz isso em 1 minuto. Você pode rentabilizar o seu capital. Porque tem um payout fixo. Há uma expiração de tempo. Não uma expiração de stop loss ou take profit, no caso, take option. Então, isso é o conceito clássico de opções. E o conceito clássico, geralmente, ele vem pra gente com aquela questão do juros sobre juros. Entende? Que é você operar aqui e caso você erre, você vem e usa um processo para poder você estar recuperando o seu capital. Entende? E você recupera o seu capital até a segunda ou terceira mão, lógico, sempre consciente do que você está fazendo. E após você fazer isso, você vai batendo a sua meta todos os dias e vai tendo ainda mais lucros com pouco capital do que um operador de Forex teria. Para quem não sabe, quando você chega num operador de bolsa, ou quando você chega num operador de Forex e fala, nossa,
eu faço 15% ao dia, 10% ao dia, o rapaz te chama de louco e diz que você não é um operador, você é um apostador. Eles estão certos, acredite, eles estão certos. Por quê? Porque quando você vai para as opções binárias, você traz o seu coração, você traz a sua alma, você traz tudo aquilo e coloca apenas uma única ordem, com um capital mais baixo. Então você tem uma rentabilidade muito grande para um curto período de tempo, ao qual ele tem que analisar horas, usar técnicas como Fibonacci, ponto de retorno, FI ao cubo, que a gente vai estar aprendendo mais para frente, cruzamento de médias, calculando certo o período dos indicadores para poder estar tendo uma análise mais refinada e você vendo as opções com uma ordem, você tem 50% de chance de acertar, mais 10% de análise, mais vai aumentando essa porcentagem, dependendo do feeling que você tiver no mercado, você ganha mais do que o cara. Isso quer dizer que você é melhor do que ele é melhor do que você, jamais. Mas esse é o clássico, a consciência que você usa para poder operar as opções binárias de um modo clássico. E tem, em cima disso, algumas ferramentas que a gente pode estar usando, como, por exemplo, gerenciamento de risco. Eu falei na sala avançada semana passada para os meninos da seguinte forma. Eu falei, quando eu falo gerenciamento de risco, eu não quero dizer você ter um cálculo que te recupera o capital caso você perca. Não. Eu quero dizer você ter um gerenciamento ao qual você pode refinar suas entradas e diminuir a sua taxa de erro. Isso é ter um gerenciamento de risco. Não é apenas só no cálculo, entende? Não é apenas só no cálculo. E sim no gráfico em si. Usando um conjunto de técnicas que você tem a seu favor para poder estar tentando entender o movimento do preço apoiado no gráfico. Então você tendo esse gerenciamento de risco, estou falando demais, tá, gente? Mas é necessário. Então você tendo esse gerenciamento de risco, você pode trazer para cá, para a sua vida na tela, entende? Tanto para a sua vida no fora da tela e se dar bem. Por exemplo, o que seria um gerenciamento de risco fora da tela? Ainda tratando do conceito de opções binárias em modo clássico, tá, gente? Em modo clássico. Modo cassino, ruim. Modo clássico, mais ou menos. Eu vou estar falando de um terceiro modo que vocês vão falar, nossa, realmente. Mas vamos lá, esse aqui primeiro. Quando você é um pouco magro e você vê um cara muito bombadão, que faz Muay Thai, ou capoeira, ou kickbox, aproximadamente 10 anos, seria complicado você ir lá e desafiar aquele cara pro braço. Ou seja, você tem medo daquilo. Você respeita ele, entende? Por quê? Porque aquilo te traz um risco se acaso você topar o desafio dele. Então você gerenciou o seu risco. Mas se em dado momento você perceber que ele está muito cansado, que você tem probabilidade de ganhar, você luta contra ele. Então, ou seja, você refinou a sua atitude. Tô certo ou tô errado? Você refinou a sua atitude. Então agora você tem mais chances de vencer aquele lutador de Muay Thai, ou aquele lutador de capoeira, aquele lutador de kickbox. Entende? Mas você não conseguiria. Da mesma forma, seu mercado. Você tendo algum cálculo, seja lá o que for, agressivo, básico, intermediário, para poder você estar recuperando o capital, e ainda tendo os tempos gráficos para você estar refinando essa entrada, você tem um gerenciamento de risco completo a seu favor. Completo a seu favor. Mira, seu microfone está dando retorno. Muta ele pra gente. Mira, seu microfone está dando retorno. O que acontece? Então é justamente isso. Vamos lá agora falando a respeito sobre o conceito de bolsa. Quando uma pessoa vai operar bolsa, quando uma pessoa vai operar Forex eu não digo tanto, mas eu digo bolsa, o que ela vira e faz? Ela faz isso aqui, ó. Simulando bolsa aqui, tá, gente? Ela analisa, logicamente, os 600 gráficos. Claro, se for no caso de operações de swing trade, ela vai analisar semanal, diário e H1. Se for day trade, ela vai analisar no máximo H1, M15, M5. Para nós que operamos binário, a gente também analisa H1, M15, M5, M1. Entende? Então, o que o operador ele faz? Ele faz da seguinte forma, olha, eu tenho comigo que se romper esse topo aqui, ele vai buscar o topo futuro. Então, ele vai abrir uma ordem aqui, entende? Aqui em cima onde está traçada essa linha, e vai estar jogando, olha só para você ter noção, ele vai estar jogando o preço da ativa atual, e vai estar jogando, quer ver, ó, vou dar um exemplo aqui, ó.
Dei uma ordem aqui. Aqui em cima eu vou buscar o topo. E o meu stop aqui embaixo eu vou estar deixando ele aqui, ó. Não tem como eu subir essa jossa, não? Tá, mas enfim. Eu vou estar jogando ele aqui em cima no topo e vou estar deixando ele aqui embaixo. Caso ele rompa, eu perco uma porcentagem. Mas ainda assim seria pouco. Pelo spread, no caso do Forex, e seria a taxa de corretagem na bolsa. Então, o que acontece? Eu deixo o meu stop loss aqui, porém o meu take profit, ou seja, o meu ganho, eu vou deixar 3 vezes maior do que o meu stop loss. Tá todo mundo conseguindo entender? Esse é o conceito de bolsa nas opções. Vou trazer isso para as opções agora. Então, por exemplo, se eu deixo o meu stop aqui embaixo e jogo o meu ganho para 3 vezes mais, por que motivo eu não vou fazer isso em opções? Só porque a minha rentabilidade é fixa? Só porque eu posso dar uma entrada e receber o mesmo tanto que o operador de bolsa ganha? Jamais. Jamais. Ou seja, como que eu operaria opções binárias da maneira correta? Como que eu operaria opções binárias para manter consistência no mercado? Eu analisaria, logicamente, os tempos gráficos, separaria um certo valor. Ó, eu tenho R$100 na minha carteira de investimento. Estou disposto a perder R$10 para me conseguir R$30. Isso quer dizer que eu vou colocar 3 vezes R$10 aqui? Não. Isso quer dizer que eu vou estar desfragmentando em 5 os meus investimentos. Ou seja, eu vou estar fazendo 5 contratos, cada um no valor de R$2. Caso eu perca, eu vou estar utilizando o meu coeficiente matemático para recuperação e lucro de capital. E caso eu erre os 3, eu terei perdido o que eu estava disposto a perder. Da mesma forma que o operador de bolsa faz. Se ele perder aqui no fundo anterior, ele perdeu aquilo que ele estava disposto a perder. Mas se ele ganhar, ele ganhou 3 vezes mais o valor que ele estava disposto a perder. Então, quando você parte para as opções binárias, principalmente com um capital maior, tá? Eu digo maior, eu não quero dizer 10, 20 mil, não. Porque isso é ridículo. Eu quero dizer com um capital maior, eu estou falando de R$500. O que você faz? Ó, eu estou a fim de perder 10% do meu valor para mim conseguir 30% hoje. É razoável? É. Tranquilo. Ou você vai arriscar 30% se você conseguir 30%. É burrice. É burrice. O que eu falo na sala avançada, eu estou falando aqui para vocês hoje. Então, até peço desculpa aos meninos por estar falando isso com vocês aqui hoje, mas eu creio que eles concordam com isso, claro que eu estou falando porque é realmente necessário, isso vai fazer diferença na prova. Então, por exemplo, quando eu peço que vocês coloquem $100 na conta treino de vocês e me entregue 15%, gente, eu estou pedindo a metade daquilo que vocês têm obrigação de conseguir. Estou pedindo apenas metade daquilo que vocês têm obrigação de conseguir. Eu estou dando 10% para vocês usar para conseguir 15%. Não é nem 10% para conseguir 30%. Todo mundo está entendendo? Todo mundo está entendendo? Gostaria de feedback de cada um aí para poder prosseguir com a próxima explicação, que também considero muito importante, ainda falando a respeito sobre o conceito de opções binárias operando igual bolsa. Vamos lá, quero escutar um a um aqui. Para mim tá bom. Tô entendendo. Você está entendendo? Então, é você distanciar o seu stop. Entende? É você distanciar o seu stop para poder você estar batendo a sua meta. Porque, na minha opinião, seria muito burrice você arriscar 30% para ganhar 30%. Agora, arriscar 10% para ganhar 30% é completamente plausível. Ah, mas 10% é muito. Uai, meu filho, então vai para renda fixa. Aqui é renda variável, aqui é investimento de alto risco mesmo. Entende? E como que eu venho explicar isso hoje? Vou dar um exemplo. Operar em M1 é gostoso? É gostoso. Mas geralmente quem opera M1 opera com o conceito de cassino. Por quê? Porque quem opera M1, eu tenho certeza absoluta, dá mais de 3 martingais. Todo mundo aqui já operou M1 e todo mundo aqui com certeza já foi até a quinta mão. Eu já fui até a quinta mão quando eu era iniciante e quando eu opero M1 ainda hoje, eu ainda vou até a quinta mão, até a quarta mão. Teve um tempo para trás aí que houve uma discussão horrível a respeito sobre essa história de ir e voltar até a sétima, oitava, nona mão. Não é isso. O que acontece aqui? Ó? Funciona assim. Lá na bolsa, o que a pessoa faz? Quem vê o corujão de ontem vê que eu fiz isso.
Apesar de eu ter feito algumas entradas meio cagadas lá. Quem está na bolsa faz assim. Se o mercado está lateralizado, ele vai contar um movimento maior, vai esperar um rompimento do topo ascendente, vai comprar com stop loss no fundo. Correto. Só que o que acontece? Qual que é a probabilidade de você perder a sua ordem M1 fazendo um pullback que não tem liquidez nenhuma? Tá entre, gente, 55 a 60. Pode anotar. Para de você perder a partir do rompimento antes de fazer um pullback, tá aí de 55 a 67%. Porque rompimento verdadeiro é rompimento verdadeiro. De 60 a 80% dá bom. Mas antes de fazer o pullback, meu filho, corre. Quer um exemplo disso? Está acontecendo aqui ao vivo pra gente. Ó. Quer ver? Ó? Rompeu e você vai começar a comprar que nem doido. Só que aqui fez um pullback para voltar a subir. Correto? Então, qual seria a ordem sensata? Rompeu, ao invés de você operar no M1, você joga a sua expiração de tempo para 1, 2, 3, 4, 5 minutos à frente. Então, você teria dado win? Vamos ver se teria dado win ou não? Olha só para vocês terem uma noção. Vou traçar uma linha aqui. Comprou aqui, ó. Comprou aqui, gente, ó. Rompeu, em seguida você abre uma ordem de compra para cá. Olha só para vocês terem noção. Vocês teriam ganhado aqui, tomado esse loss aqui, empate aqui, loss aqui e ganhado aqui. Tá certo. Só que para alguns ainda pararia de comprar. Por quê? Por conta da indicação da força vendedora aqui e que o preço lateralizou. Mas se você tivesse operado para um tempo gráfico maior, aí ó, Eliezer, ó, aquela nossa conversa antes. Se você tivesse operado para um tempo gráfico maior, teria dado bom? Teria. Sem sufoco? Sim. Vamos ver? Olha aqui que lindo. Rompeu o verdadeiro, compramos no M5. Viu? Então, não é só operar com o conceito de bolsa nas opções binárias, tendo um ganho, usando 10% para bater 30%. Não é. Entende? Até porque, se você for parar para pensar, chega a ser ridículo você quebrar assim. Porque observa bem para você ter uma noção. Se você percebeu que um rompimento verdadeiro ocorreu no 5 e que o 1 te confirmou isso em um tempo gráfico maior, manda num tempo gráfico menor, você vai operar no preço fractal para 5 minutos. Todos concordamos. Aqui você teve um win. Pronto. Provavelmente você teve uma ordem ganha. Caso você erre 3, você toma stop técnico. Caso você acerte 2 e erre 3, você ainda toma stop técnico. Você entendeu? Porque você já ganhou uma. Então, quando você usa 10% para bater 30, pensa comigo. São 100 reais. 100 reais. Você vai ter 10 vezes para poder você bater dessas 10 vezes 30% do seu capital. É que nem eu cheguei a falar com o rapaz no salão. Cara, eu acho que eu não quebro mais não. Mas eu ainda acho que eu ainda quebro ainda. Eu acho que eu ainda quebro mais não. E o que acontece? Você usando esses 10%. Gente, depois eu vou trazer isso para a prova, tá? Se vocês acharem que eu estou de blá blá blá. Vocês usando esses 10% para fazer 30, caso você perca os 10, ainda sobra 90. Você vai usar os 9 reais para fazer 30. Se acaso você fizer os 30, você recuperou o valor que você perdeu, poxa. E ainda ficou no lucro. Entende? Por quê? Porque você fez 30 e no dia passado você perdeu 10. Ou seja, você ainda ficou com o quê? Com 18% de lucro. Se você perder amanhã, você ainda vai estar com 8% de lucro. Ou seja, a cada um dia que você bate a sua meta usando 10% para fazer 30, você ainda tem o luxo de ficar 2 dias no vermelho. Então, vamos parar de operar opções binárias como cassino, usando martingale um atrás do outro, e vamos começar a operar opções binárias com bolsa, com gerenciamento de risco de bolsa, e vamos começar a operar opções binárias também com price action de bolsa. Quem opera M1 morre cedo. Miguel, se estivesse na sala, ia afirmar isso pra gente. Entende? Eu, mas o Miguel, a gente fez um levantamento dos traders aí, ó, e a maioria morre de infarto. Entende? Tudo de opções binárias. Agora, se você for operar, o parceiro lá no salão que opera comigo, o cara fica louco. Ele fica louco, ele opera no M1, faz 30, 40 reais no dia, operando M1. Eu opero M5,
faço 20, 30 reais no dia operando M5, tomo 2 stop, entende? E fecho o dia aí com, digamos assim, uns 8-2. O cara não. Ele fica 9-7, fica doido da cabeça operando quem dá quem no dia M1. Tem lucro? Tem. Mas só que ele passa arroio, ele começa a gritar quando o preço revira. Eu não, eu fico lá tranquilo operando M5. Opero M1? Opero, claro. Gosto de operar M1? Amo, principalmente em torneio. Mas fazer o quê, né? A maturidade vem. E a maturidade me diz que é para poder falar para vocês, começar a ter gerenciamento de risco e operar opções binárias como se fosse bolsa. Porque daqui que vocês vão tirar os 50 mil de vocês para poder a gente ir para a Clear ou então para uma XP Investimentos. Ok? Isso. Nós somos operadores de fluxo. Se não tiver dando fluxo no M5, nós vamos para M1. Se não tiver dando fluxo no M1, vamos para M5. Preço lateralizou? Corre. Espera romper. Aqui, ó. O preço estava lateralizado aqui, ó. O preço estava lateralizado, ó. Rompeu. Tum! A gente foi lá e comprou. Certo? Aí aqui a gente teria tido um lose, correto? E aqui a gente teria tido um in. Aqui a gente teria tido um lose. Assim que rompeu para dentro da consolidação de novo, nós teríamos esperado e teríamos operado o quê? Para M5 baixa, correto? A partir desse rompimento. Então a gente teria operado aqui, pronto, teremos ganhado. Sabendo muito bem que o preço já caiu pra caramba, que provavelmente ele deve ter atingido alguma zona que ele tem de respeitar, olha, ó, provavelmente ele deve ter atingido alguma zona que ele tem de respeitar, ou alguma região de Fibonacci, ou seja lá o que for, porque agora eu não estou analisando isso aqui, eu estou estudando a teoria, o preço tende a corrigir, nós vamos operar para M5 aqui. Ah, Gabriel, mas eu opero M5, tenho paciência demais. Você é louco, irmão? Você é louco, você tá ficando doido. Se você for operar M5, opera com uma mão mais pesada. Uma vez um aluno me perguntou assim, nossa, eu tô operando M5, M1 e tal, mas eu queria saber como que eu vou fazer quando eu tiver que dar uma ordem de 100 reais para bater minha meta. Eu não vou me sentir confiante operando M1 não. Eu falei assim, opera M5. Ah, mas e quando eu tiver que dar uma ordem de 5 mil? Aí você já vai, meu filho, é pro swing trade. Você não vai ligar para isso aqui não. Você não vai ligar para isso aqui não. Você vai dar uma ordem de M5? Vai. Ou então você joga aqui lá, ó. Você tá ligado que nos últimos 40 minutos o preço está de alta e que a probabilidade dele continuar fazendo alta, principalmente se ele está indo para uma onda 3, então você vai jogar o quê? 5 mil aqui, tranquilo. Para a subida ele vai te respeitar e você vai olhar o tempo fractal aqui e pensar, poxa, ainda tenho 15 minutos e o preço caminhando na sua direção e você ficando cada vez mais feliz. Pode revirar? Revira. Que nem o querido professor André Moraes hoje de manhã falando, eu assisti ele no programa Bom Dia Mercado. Seria bom se o trader tivesse o poder de ver o futuro. Mas infelizmente a gente tem que usar a matemática para a gente tentar prever o futuro. Ou seja, a gente trabalha com probabilidade. Então, gente, no dia da prova, vocês vão ter 1 hora. Com 1 hora vocês têm 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Vocês vão ter exatamente 10 chances. Vocês vão ter 10 candles, não, que 10? É isso mesmo. Sei lá, vários candles de M5 para poder vocês baterem a meta de vocês. E vários candles de M1 para quem gosta de operar M1. Utilizando 10% da carteira para bater 30. Eu não quero 30, eu só quero 15. Entende? Só quero 15. Amém, pessoal? Acho que hoje está explicado. Porque eu analisei o vídeo de algumas pessoas que passaram para a sala avançada, eu falei assim, perdão o palavreado, porra, os caras, velho, conseguiu passar para a sala avançada, utilizando o que eu ia explicar para eles na sala avançada. Então, de parabéns. Então, eu dei essa colher de chá para vocês aqui, contei mesmo o que eles fizeram para poder estar passando, e eu realmente desejo do fundo do coração uma boa sorte para vocês no dia da prova aí. Matheus, você chegou agora, a sala foi gravada, tá? Eu acho. Foi gravada. Então é isso aí, gente. Não opera com conceito de cassino porque vai quebrar. Não opera com conceito clássico porque vocês não são mais iniciantes. Operem com conceito de bolsa. Defina o tanto que você quer dar para poder você ganhar. E busque 3 vezes mais. Caso vocês não consigam 3 vezes mais, consigam só metade do que vocês queriam, tranquilo, ainda está no lucro. Vocês estão usando 10% para ganhar 15%, está no lucro. Está no lucro. E se vocês conseguirem os 30% usando os 10%,
vocês ainda podem se dar o luxo de ficar 2 dias no vermelho. Olha só para vocês verem que lindo que é o mercado. Alguém tem algum comentário a fazer? Alguma dúvida? Gostaria de que eu sancionasse a respeito da prova, a respeito do que eu expliquei hoje? Nenhuma dúvida não. Pode fazer logo minha matrícula depois da prova. Tranquilo. Utiliza isso que vai dar bom. Eric, alguma coisa para falar? Não, tô tranquilo. Tranquilo? Você entendeu mais ou menos, meu filho, como é que é para você fazer? Rapaz, vamos lá, né? Vamos lá. Eu falando, essa aula de hoje meio que fez você olhar para trás e rever todos os seus conceitos, não fez? E bastante. Bastante. Eu tava até analisando também, tinha algumas planilhas lá, né, aquela planilha dos aposentados e tal, eu tava vendo e tem uma planilha lá dentro daquelas, né, que ajuda bastante também. Qual planilha? Tipo, eu não tô lembrado qual era o nome, mas ela ajuda a estar definindo também quantas entradas você deve dar, entendeu? Com quantos, entendeu? Quantos tu pode, como é que pode dizer, vai estar arriscando o teu capital, entendeu? Sim. Eu tava dando uma olhada nela também. Eu geralmente eu deixo para poder falar isso na sala avançada, porque, por exemplo, o que eu falei que hoje a respeito do conceito os conceitos sobre operações binárias é algo que eu não gostaria de deixar aberto, porque é aquela questão assim, velho, eu batalhei demais. Eu batalhei demais para mim ter esse conceito próprio da minha cabeça. Foram noites de sono e eu tenho certeza que alguém vai ver isso e ainda vai dar like negativo, tenho certeza que alguém vai ver isso e ainda vai falar, pô, o cara não sabe o que tá falando. Mas é isso aí, cara, isso aí que eu uso. Principalmente quando eu tô usando o capital de terceiros. Imagina, quando eu pego conta de investidor, se eu perder 35% do valor total da pessoa, eu devolvo para ela o capital, o restante. E no início eu operava para poder bater meta, 5%, 3% e tal. E eu conversando com o meu mestrão Diego, ele falou assim, cara, tu tá operando bem, mas falta de conceitos. Aí ele sempre tem aquela questão, ele sempre vira para mim e fala assim, te falta o conceito. E eu, que conceito? Aí ele, conceito de bolsa. Aí eu falei assim, mas o que é conceito de bolsa? Aí ele sempre me pergunta, você quer que eu fale ou você vai estudar? E eu falei, nossa, agora eu tenho que aprender esse trem. Eu aprendi isso e faz exatamente um mês que eu aprendi isso, e depois que eu aprendi isso, cara, eu não quebrei mais conta de investidor, não. Entende? E tipo assim, se o cara me entrega R$1.000, que nem foi esse mês passado, não vou citar o nome dele, o cara me entregou R$1.000, se acaso eu perdesse 350, eu devolvi o dinheiro pra ele. E eu usei R$100 do cara e fiz 30%. Sim, eu fiz 300 com 100 dele. E depois eu peguei 10%, ou seja, 130, se não me engano, e fiz mais 360, sei lá, com o dinheiro dele. Fui fazendo, cara. E depois, dentro de 18 dias eu fechei com R$3.256. Porque tem dia, lógico, que a gente fecha no vermelho, isso é lógico. E eu pensei, nossa, olha só pra você ter noção, conceito de bolsa. Operando tempos gráficos maiores, com bastante mais segurança, sem precisar de ser revirado o tempo inteiro. E ainda utilizando 10% para ganhar 30%. Eu estou arriscando muito pouco pelo tanto que eu vou ganhar. Isso aí fez totalmente diferença. Eliezer, quero um comentário seu. Se acaso você tiver com o microfone ativo, é claro. Né? Oi, Gabriel. Sim, boa noite. Boa noite. Vamos deixar meu comentário aí. Eu acho que uma das razões aí para o trader ter um grande sucesso é ter um bom gerenciamento. Fazer esse comentário breve e também quero colocar em pauta uma outra situação. Esse gerenciamento, conceito de bolsa aí, eu realmente nunca ouvi. Essa aula de hoje para mim foi muito bacana, acrescentou muita coisa para mim em relação a refletir e seguir essa linha de pensamento em forma de operar. Gabriel, eu queria saber o seguinte, eu já tenho a vontade de operar em tempos gráficos maiores. Seria, por exemplo, no sistema fractal. Então, eu vou operar. A gente opera agora, convencional, né? M1, M5, M15
e usa lá o H1. Se eu quiser, por exemplo, quiser passar para um tempo gráfico maior, será que seria o momento já para dar umas pinceladas nisso e ir conhecendo essa forma de operação? Claro, lógico. Vai cedo ainda? Não, com certeza. É aquela questão. Com certeza eu digo que você pode sim. É aquilo que eu falo. Eu acabei desenvolvendo uma certa habilidade em operar M1 e antes eu não sabia operar M5 de maneira nenhuma. Você não me chegou a me conhecer nessa época, aliás. Eu era horrível M5. E o que acontece? Eu percebi que no M5 eu conseguia identificar quando o fluxo iria corrigir. E no M1 não. No M1 eu só percebia que o fluxo tinha acabado e que ele tinha começado a correção quando eu já tinha tomado os meus trade stop. E no M5 é muito raro isso acontecer, porque o M5 parece que bate lá na sua porta assim, ó, ei, Gabriel, eu tô mudando, será que você não tá vendo que a minha tendência tá mudando? Então isso me tornou mais explícito para mim no M5, principalmente quando você tira para operar. Tem gente que opera mexendo no telefone, entende? Então você vai vendo isso. E ainda mais quando você adquire um feeling, rapaz, nossa, você só tem a ganhar. Então, se você quiser já começar a acostumar com isso, acostume-se. Porque eu vou dar um exemplo aqui agora para você. Ó. Foi até bom você ter tocado nisso. Vou dar um exemplo aqui. Só no... Em relação à troca ali do M1, por exemplo, quero trocar o M1 pelo H1, seria a consequência. M1 para H1? Não entendi. Por exemplo, a sequência as três periodicidades que nós operamos, o M1, M5, M15, damos uma olhadinha lá no H1. Uhum. Mas vamos ficar com as três, M1, M5 e M15, correto? Se eu quiser trocar, por exemplo, avançar, em vez de M1, eu vou operar no H1. Seria o que? H1, aí temos o H4, nós temos semanal e dia. Isso aí já seria swing trade, já seria semanal, diário e H1. Entende? Semanal, diário e H1. Eu vou estar falando disso. Eu vou estar falando disso na sala avançada, porque lá você precisa de fazer alguns cálculos. Por exemplo, você teve acesso à matéria que é falada lá, e lá é tipo assim, por exemplo, o que é um movimento completo? Por que muita gente não consegue enxergar uma onda 3? Porque eles contam onda 3 assim, ó. Aqui, ó. Onda 1. Aí vem onda 2. Entende? E aí vem, aqui deveria ter sido onda 3 porque não foi. Entende? Mas só que eles não conseguem ter essa condição de que poderia ter sido aqui, ó. Onda 1, onda 2 e aqui ser uma onda 3. E quem assistiu como que fala? Sobre as ondas de Elliott sabe que geralmente a quarta tende a ser lateralizada quando a onda 2 ela é agulhada. Quem aqui está na sala mais tempo lembra. E aqui justamente está sendo... complexa também. Isso. A 2 é uma onda complexa. Isso. E aqui está sendo lateralizada. Então, poderia ser isso, poderia. Mas por que não rolou isso aqui? Vamos ver? Quer ver? Não vou analisar passado, não. Eu gosto de analisar o futuro. Para que se deve analisar passado. Mas vamos lá, só para mim estar te explicando a respeito sobre o tempo aqui, ó. Você joga aqui um Fibonacci no M15, por exemplo. Boa noite. Aqui no caso seria o inverso. E eu vou jogar o Fibonacci daqui para cá. Olha só, eu sei que o Fibonacci está o quê? Está me mostrando que o preço tende a atingir o 100%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar o rompimento de um fundo. Qual seria esse fundo? Esse aqui. Só que antes de eu esperar esse rompimento de fundo, eu vou saber se esse fundo é uma região ou não de Fibonacci. Traçando o Fibonacci também assim. Cadê? Aqui, ó. Então, esse fundo é uma região de Fibonacci? É um número de Fibonacci? Não, é uma região de Fibonacci. Tem diferença. Lá na aula mesmo eu falo isso. Então é o seguinte, eu sei que daqui ele tende a atingir 161.8 e aqui, entende, ele tende a atingir o 100. Olha pra você ver que coisa bacana. Então o que eu vou estar fazendo? No M1 eu vou estar refinando a minha entrada. Por quê? Porque eu sei que a probabilidade do... Eita, porra, esse chato da peste.
Porque eu sei que a probabilidade do preço é dele fazer fundo duplo aqui. Então, o que eu faria? Eu operaria venda para o final do tempo de expiração de M5. Agora não, tá, gente? Como que é tempo de expiração finalizado em M5? Quando finaliza em 0 ou em 5, números múltiplos de 5. Tem uma tabelinha que eu passei, você tem ela? Ou não? Eliezer? Eliezer? Não. Vou te passar a tabela então. Não? Vou tá colocando ela aqui depois. Então aqui no caso eu vou esperar terminar em 0. Olha só pra você ver. Só que o ruim é que o preço tá quase chegando aqui, ó. Então, tipo, olha só pra você ter noção. Aqui eu iria parar de operar quando ele começasse a chegar nesse ponto. Correto? Correto. Só que aqui no M5, olha, eu tô ligado que é muito mais fácil eu saber quando o preço vai parar de cair do que no M1. Porque no M1 eu vou ter que ficar dando ordem quem dá quem do que nem louco. Olha lá, ó. Repara pra você ver, ó. Você sabia que o preço estava tentando fazer um fundo duplo. Probabilidade dele encostar aqui e subir? Alta. Alta. Mas eu vou deixar o preço ser feliz. Eu teria dado uma ordem aqui na hora que foi 22,50 e eu teria ganhado ela agora. Entende? Então nós ganhamos de mão cheia. Aí se você tem, lógico que é uma probabilidade, se você já tem todo esse conjunto de análise técnica, que na minha opinião é fantástica, acho que só com isso aqui já dá pra você ganhar muita grana. Você vai operar com R$2? Não, mete uns R$7 aqui, uns R$5 aqui. Mas o que? É a desfragmentação dos 10% que você está disposto a perder. Então, você joga o preço para cá, dá um tapa nele aqui para baixo, aqui, ó. Esquece isso aqui, tá? Joga um tapa para ele aqui, porque você sabe que a probabilidade dele atingir essa área. Você já confirmou no M5 que ele rompeu o 100% e que ele está tentando atingir uma região de 61,8 e ainda por cima sabe ainda que ele rompeu o 61,8 e está tentando atingir 100%, cara, sabe no M1 ainda por cima que a probabilidade dele tentar fazer topo, fundo duplo, não tem por que você não vender. Ah, mas está em tendência de alta. Não importa. Não importa. O preço tem tendência de alta porque foi uma leve correção. Só que você olha no 15, você está ligado que a força dele é venda. Então operar em tempos gráficos maiores te dá essa segurança. Agora vamos olhar aqui, ó. Repara pra você ver. É muito mais difícil você ser revirado no M5 do que você ser revirado no M1. Aqui eu tenho certeza que tem um aluno da sala que não está presente hoje que teria operado várias vezes compra aqui para cima. Tenho certeza absoluta. Mesmo vendo aquele vídeo... Oi. É mais difícil ser revirado no M5 do que no M1. Sim. Então, isso aí, se adiantar em tempos maiores, também vai ficando cada vez mais difícil, é isso? Sim. Só que isso não se aplica a notícia. Você lembra da nossa conversa? Lembro sim. Então. Com exceção da notícia, quanto maior o tempo gráfico da minha operação, eu tenho uma probabilidade de ter um isso, né? Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que é mais difícil de eu ser revirado no M5 do que no M1? Eu vejo que em tempos menores tem muito ruído, né, e muita oscilação de preços. A consistência do mercado se dá na periodicidade nas maiores, né? Seria isso? Sim, mas a questão é só... Não, Thiago, era 10. Eu falei que era 10. Porque é o seguinte, só uma palavra já me basta. Eu só quero escutar uma palavra da sua boca. O que você vai estar operando? Já te dei uma dica. Você vai estar operando uma coisa. E essa uma coisa vai te dar essa certeza. Por que é mais difícil você ser revirado no M5 do que no M1? Alguém sabe, gente? Quem souber pode responder. Ninguém sabe? Eu vou responder aqui, ó. Por conta do fluxo. Porque o M5 é só uma vela. É só uma vela. Tem razão. E você só fez danar aquela vela ali. Sim, mas na fractação ela é baseada por várias velinhas pequenas. A questão é o fluxo. Independentemente se você vai operar M15, M5, M não sei o que, rapaz,
você vai estar operando o fluxo. Então, se você está realmente operando o fluxo, a probabilidade é de o quê? Você não ser revirado. Entende? A probabilidade de você não ser revirado. Então, quando você opera em por mais forte que o fluxo seja, se um candle de M5 der uma sombra e depois voltar a corrigir, você pode olhar que no M1 você já foi revirado umas 3 vezes. Vamos supor que aqui esteja dando um fluxo de queda. Aí deu queda, aí deu... Começou a dar queda, subiu lá em cima, ficou todo verde, depois desceu deixando uma sombra verdona e depois ficou vermelho o candle. Queda. Pronto. Enquanto isso, meu filho do M1 estava dando queda, compra, depois queda de uma vez. Entende? Então, tipo, enquanto no M1 você teria sido revirado umas 3 ou 4 vezes, no M5 você teria só tomado uma leve violinada, ainda acreditando no fluxo, você não teria vendido a ordem e o preço teria voltado a cair e teria dado um. Simples. Por que, Gabriel, então, que a gente não... É mais difícil você ser revirado no M5 do que no M1? Simplesmente porque você é um operador de fluxo. Você vai esperar romper para comprar, esse tipo de coisa toda. Entende? E o fluxo ele é tão lindo, que se você quiser operar fluxo no M15, você consegue. Exemplo, aqui ó, mercado consolidado. Você esperou um rompimento? O que você faz? Você joga para 15 minutos aqui, ó. Olha só para você ver se você ganha na ordem. Tum! Ganhou ou não ganhou a ordem? Ganhou. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui, ó. Rompeu. Pum, o preço desceu, o preço subiu. E o que aconteceu? 15. O preço voltou a cair. Aqui vocês teriam tomado um stop. Aqui vocês teriam jogado para mais 15. Não, aqui não, gente. Aqui não. Vocês teriam aberto a ordem aqui, ó. Vocês teriam aberto a ordem para o próximo candle de 15 minutos. Então vocês teriam aberto a ordem aqui e teriam ganhado aqui. Aqui, se vocês tivessem continuado operando, vocês teriam aberto a ordem aqui e teriam ganhado aqui. Teria aberto a ordem aqui, teria ganhado aqui. Vou jogar pro de 15 pra gente ter certeza aqui, porque eu acho que eu tô falando abobrinha. Não! Olha aqui pra vocês verem que lindo. Rompeu 1, 2, 3, 4, 5 candles seguidos de compra no M15. Entende? Compra no M15. Agora vamos jogar pro M1. Olha só pra você ver, olha. Assim que rompeu, se você começasse a acreditar em compra em disparado, você teria tomado, deixa eu ver, Lose, win, lose, win. Aqui você já teria parado de comprar, porque você achou que o preço ia corrigir e voltar a cair. Mas como você estava olhando no tempo gráfico menor e estaria esperando um rompimento no tempo gráfico no movimento menor, você teria dado uma ordem para 15. Nossa, cara, é sensacional. É isso que eu tô falando, gente. Sem mais delongas, porque a aula já está ficando grande. Operar opções binárias com conceito de bolsa. Joga tempo gráfico maior mesmo. Ontem, quem viu o corujão inteiro, percebeu que o mercado estava muito lateralizado. E eu não sei o que me aconteceu lá, que eu comecei a vender os candles, comprar os candles tudo que tava caindo. Eu falei, que burrice, gente. O candle tá caindo. Então, tipo, demorou o quê? 2 stops para poder eu perceber que o preço tava caindo e aí eu comecei a vender. Aqui no M1 não. Levaria o quê? Uns 3 a 4 stops para poder eu perceber que o preço havia mudado de direção. E aí, para depois eu recuperar na quinta mão, talvez ele volte para a direção oposta que estava, eu tome a sexta, tome a sétima, tome uma paulada na oitava mão, com 9 mãos, eu quebro uma conta de 10 mil que me rolou com o rapaz lá. Então, meu Deus. Então, operar opções binárias com conceito de bolsa. Gabriel, por que você não falou isso antes? Porque essa matéria é de sala avançada. Entende? Por isso que eu queria primeiro uma taxa de acerto grande, porque depois eu vou explicando isso. Mas eu percebi que essa matéria é indispensável para vocês agora, que isso pode ajudar vocês. Então, a prova, dia 8, só para finalizar aqui, e a gente fazer as considerações finais, a prova dia 8, para quem não passou, é usar 10% da conta para bater 30. Porém, eu não quero 30, eu só quero 15. Muita gente me perguntava, pô, por que $89? Se eu deixar com $89? Aí eu virava e falava, só $89. Eu nunca expliquei o motivo. Então agora eu expliquei o motivo. Porque eu estava autorizando vocês a usar o quê? 11% da conta para conseguir 15. Então, gente, é isso aí. É o que eu falo. O que eu expliquei agora... Pode falar, Elias. Eu estava analisando aqui essa semana algumas operações que eu fiz e vem de um ponto com o que você disse em relação à garantia que é maior do M5. Eu queria
queria fazer um comentário e já saber a tua opinião, mesmo que me pareça de algo certeiro. Por exemplo, quando eu estou operando, quando você me falou em uma palavra, logo a primeira coisa que veio na minha cabeça, confesso que não foi fluxo, foi Fibonacci. E vou te dizer por quê. No M5 é mais forte ali as chances de win quando chega ali 50 a meio 1.8, né? Inclusive tem uma aula sua onde disse que podemos comprar na retração de preço, né? Uhum. Então, quando o queiro perde a força, resumindo tudo isso, no Fibonacci, no M5, ele é muito mais forte do que o M1, né? Uhum. É isso mesmo, né? Sim, claro. Também. E quando, por exemplo, eu traço o número de força no H1 e eu estou operando no M5 e eu percebo que quando está próximo coincide o 50% de Fibonacci ou 1.8 com o número de força, aí eu aumento a mão na operação, porque as chances de vitória são boas. Mas eu queria saber da questão de consistência. Às vezes que eu fiz, a grande maioria deu certo. Isso é consistente, Gabriel? Você fala se a probabilidade muda? Porque na minha opinião, mas a minha opinião é muito relativa, que vale a sua. É a seguinte, eu estou tendo muitos acertos, né? Na grande maioria das vezes, quando está chegando, coincidindo no candle chegando no número de força, que é exatamente onde está o 50 ou 1.8 de Fibonacci. Então, se é uma retração, eu estou vendo que perdeu força, perto do número de força ali, jogo para baixo. Me parece que é uma assertividade bem interessante. Sim, mas você opera a favor da tendência ou contra? Depende do que me mostra o candle, né? Se, por exemplo, ele subiu 50% e está entre 50 e 61, mas está perdendo força, né? É onde a gente pode comprar na retração de preço lá, naquele vídeo, aquela aula bem bacana, que é uma das aulas que eu já assisti umas 10, 15 vezes. Uhum. Aí, por exemplo, se o número de força está no meio 1.8, candle passou os 50, está quase batendo no meio 1.8, mas está perdendo força, eu mando para baixo. Sim. Geralmente quando ele rompe os 50%, ele tende a ir no 61.8. Se você mandou para baixo na retração, você não usou o Fibonacci inverso, não? Não, muitas vezes não. Não, mas é certo isso aí. Se tá no número de força, provavelmente é porque um tempo maior tá brigando para romper. E se um tempo maior romper o falso, vai cair mesmo. Vai cair mesmo. Então quando você fala a respeito de consistência, é aquela questão seguinte. Você sabe quando que foi inventada a análise técnica? Charles Henrique Dow, alguma coisa assim. A análise técnica foi inventada na era dos dinossauros. E ainda tem gente que consegue perder dinheiro usando ela. Ou seja, como que uma matéria que foi inventada há 150 anos atrás, hoje em dia, pode se tornar a maldição e a bênção na vida de uma pessoa? Por que só 5% do pessoal que opera opções binárias usa análise técnica e ganha dinheiro com isso e o resto perde? Por falta justamente disso aí que você está falando. Acreditar na técnica. Quando a gente acredita na técnica, é uma questão psicológica. Se você perde, por mais que a técnica esteja errada, você não fica com o psicológico abalado. Porque você pensa, a probabilidade estava a meu favor e algum acidente de percurso ocorreu. Quer um exemplo disso? Hoje lá no salão, a gente estava operando e na hora que chegou justamente no 61.8 Fibonacci, que você acabou de falar, no computador do rapaz lá, ele operou retração, entende? Operou retração para baixo. E no meu computador, eu tracei o meu Fibonacci e o preço estava rompendo a linha do 28.2. E eu falei, nó, vai chegar em 0%. E ele falou assim, nó, encostou no 61.8, vai voltar para 50. Eu falei, vai chegar em 0%. Aí falou assim, mas o seu Fibonacci tá errado. Eu falei assim, Aí eu fui, dei uma ordem para 3 minutos. O preço subiu lá em cima, revirou ele, tomou R$32 dele. Tomou R$32 dele e depois desceu. Pum. E voltou e pegou a minha ordem e me deu win.
Olha só pra você ver que coisa legal. Eu operei eu operei... Eu sei que por conta do meu tempo gráfico eu ganhei ele não. Só porque eu dei uma ordem com, acho que 40 segundos a mais que ele. Então, se você acredita na técnica, ela vai funcionar. A consistência é um estado de mente. Por exemplo, se a probabilidade matemática está a seu favor, ela se apresenta em curto período de tempo e longo período de tempo. Se você sabe que a cada 3 stops que você toma, você tem que voltar só no outro dia, se você fizer isso hoje, amanhã e depois, 1 hora, cara, 1 hora você tem que ficar dentro daquela taxa de acerto, entende? Você não vai ficar dentro da taxa de erro todo dia, não tem como, é impossível. Acontece? Acontece, o mercado é uma criança que é mimada, chora o tempo todo, não sabe o que quer. Mas não tem uma hora ela vai ter que calar a boca, filho. E na hora que você calar a boca que você faz a criança dormir. Pode falar a sua sugestão aí. Essa técnica funciona, tá, Eliezer? Principalmente em cima de número de força. Que nem tem um vídeo meu que fala muito a respeito sobre Fibonacci no dojo. Funciona também. Show de bola, show de bola. É que no início da aula você comentou sobre a consistência, né? Às vezes você faz uma operação, mas não é aquela coisa que você vai ter consistência no mercado. Gabriel, a galera toda eu acho que com certeza vai se interessar e assim, eu quero dar uma sugestão, você é um cara de bola e quando você tiver um tempinho, passar pra gente uma aula sobre os 3 tempos gráficos, porque eu sinto falta de aprimorar isso. Eu estou usando muito Price Action, você sabe disso, né? Já te passei principalmente lá os ensinamentos do Fábio Trader e eu tenho certeza que seguir o fluxo é muito, muito, muito melhor. Então é só uma sugestão modesta e eu acho que toda a galera aí eu tenho certeza que você vai formar grandes treinos ainda. Se Deus quiser, eu estou me esforçando para ser faixa preta, se eu já te falei isso. Eu só queria deixar essa sugestão, que quando os 3 tempos gráficos estão olhando para cima e também usando o Fibonacci, né? Você falou aí do rapaz que Fibonacci de maneira errada, você da maneira certa, você teve ganho, ele não. Então, seguir um fluxo aí dos 3 tempos gráficos usando o Fibonacci. Só dando uma cantada aí para você poder ver isso pra gente, que vai ser show. Tem isso aqui, Eliezer, ó, pra me falar, eu não sei se você percebeu, mas tem já essa análise dos 3 tempos gráficos e a primeira matéria da sala avançada é gerenciamento de tempos gráficos, entende? Então, lá dentro desse gerenciamento de tempos gráficos eu falo tudo o que você tá me pedindo é agora, entende? Então já tá lá dentro, eu poderia até liberar o vídeo, mas seria sacanagem com quem não é Não, show de bola, show de bola. Então, é a ansiedade, a gente tá sempre aprendendo mais, mas tranquilo, então se tem, valeu. É que nem isso aqui, ó. Isso aqui vai levar vocês à loucura. Tem um vídeo meu no canal falando a respeito sobre as ondas de Elliott, mas não tem falando disso aqui, ó. O primeiro ciclo são 2 ondas, o segundo ciclo são... Galera, então é isso mesmo, eu vou estar finalizando o vídeo aqui, tá? Qualquer coisa depois tem salvo.